Feijão e arroz é uma das combinações mais típicas da culinária brasileira. Mas apesar de esses dois alimentos combinarem tão bem no prato, gramaticalmente essas palavras são bem distintas. Afinal, a gente pode muito bem contar feijão dizendo um feijão, dois feijões, três feijões, mas a gente não pode dizer um arroz, dois arrozes, três arrozes. Essa diferença surge porque feijão é um substantivo contável, mas arroz não. Para contar arroz, a gente precisa definir uma unidade para contá-lo, como grão, e dizer 1 grão de arroz, 2 grãos de arroz, 3 grãos de arroz. Por ser um substantivo não contável, o arroz é como se fosse um substantivo sem número, que não distingue singular e plural. É por isso que a gente não pode contá-lo diretamente. Mas como vimos no vídeo sobre número gramatical, vê lá depois se não viu, existem línguas que não possuem número gramatical para nenhum substantivo, ou seja, não existe singular e plural para nada. E como essas línguas contam coisas então? Algumas podem usar uma estratégia que é mais ou menos como o que fazemos com o arroz, mas não exatamente. E para fazer isso eles empregam o que se costuma chamar de classificadores. A gente pode definir classificador como uma palavra ou morfema que acompanha um numeral e às vezes um demonstrativo e reflete uma classificação conceitual dos substantivos. É mais ou menos como a ideia do arroz no português, sabe? O arroz é formado de grãos, então quando contamos arroz, contamos ele em grãos. A gente não pode contar ele em cabeças ou fatias, né? Mas os contadores também não são exatamente como unidade de contagem do português. Afinal, quando dizemos 3 grãos de arroz, não estamos contando o arroz diretamente, mas ainda estamos contando os grãos. E grão é uma palavra independente, né? A gente pode dizer os grãos, o grão, sem estar associado a um numeral ou demonstrativo. Por isso não dá para dizer que é exatamente equivalente. Mas vamos ver exemplos do coreano para entender melhor o funcionamento. Em coreano, os números de 1 a 5 são 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. Então vamos ver como contar algumas coisas. Digamos uma cadeira, 의자. Diferente do português, onde dizemos uma cadeira, a gente não pode dizer 하나 의자 em coreano, muito menos 의자 하나. A gente precisa dizer 의자 한 개. Perceba esse sufixo 개 que surgiu no numeral. Esse é o classificador. Ele obrigatoriamente acompanha o numeral quando a gente vai definir a quantidade de itens de um objeto. De certa forma, ele funciona mais ou menos como a palavra item do português, mas não é um substantivo por si só. Ele é mais como uma forma de flexão do número que é determinada pelo tipo de coisa que estamos contando. Nesse ponto, ele não é muito diferente de como funciona um morfema de gênero numa língua como português ou swahili. Dizemos uma cadeira, passando a palavra para o feminino por cadeira ser uma palavra feminina. Da mesma forma, temos que dizer 한 개 com essa terminação por causa da categoria de coisas de que uma cadeira faz parte e que é contada usando 개. Da mesma forma, para outras quantidades, a gente tem que dizer 의자 2개, 의자 3개, 의자 4개, 의자 5개. Mas enfim, diferentes tipos de coisas recebem um sufixo diferente no que é contado. Para livro, 책, por exemplo, o classificador é 권. Então, um livro é 책 한 권, 2 livros é 책 두 권, e assim por diante. Em palavras se referindo a pessoas, o classificador é 명. Por exemplo, para homem, 남자, dizemos 남자 한 명, um homem. 남자 두 명, 2 homens, e assim por diante. Línguas com esses tipos de classificadores costumam ter muitos deles. Eles funcionam mais ou menos como gêneros por serem algo como uma flexão das palavras, nesse caso dos numerais, mas se diferenciam por serem um número muito grande, com dezenas deles por língua geralmente, e pelo fato de que em alguns contextos é possível usar mais de um classificador para a mesma coisa. O contador adequado para contar uma coisa costuma levar em conta fatores como humanidade, animicidade e forma da coisa, mais ou menos como acontece também com os gêneros em línguas como as bantas. Eu tenho apenas um conhecimento bem básico de coreano e japonês, as 2 únicas línguas que já estudei que possuem esses tipos de classificadores, então não tenho como abordar esse assunto de forma muito profunda. O que posso dizer é que frequentemente esses classificadores são usados mais como advérbios do que modificadores diretos dos substantivos. Vamos ver uns exemplos do japonês. O classificador ko é usado para contar coisas pequenas e redondas, como uma maçã, ringo, por exemplo. Então, para dizer uma maçã, eu digo ringo ikko. Para dizer 2 maçãs, seria ringo nikko. 3 maçãs, ringo sanko, e assim por diante. Agora veja isso dentro de uma oração como comi 3 maçãs. Ringo o sanko tabemashita. Perceba que o fonema que marca o objeto direto, o,
está conectado apenas a ringo, maçã, e não a sanko, 3. O numeral com o classificador aparece precedendo o verbo, funcionando como se fosse um advérbio. A tradução literal seria algo como comi maçã em 3, ou algo assim. A coisa maçã foi comida em uma quantidade de 3. O classificador de animais pequenos em japonês é shiki. Então, com inu, cachorro, temos inu ippiki, um cachorro. Inu nishiki, 2 cachorros. Inu sanbiki, 3 cachorros e assim por diante. Mas literalmente, considerando que falei sobre o caráter mais adverbial dos numerais, inu sanbiki seria algo mais como cachorro em 3. Ie wa inu ga sanbiki imashita. Na casa havia 3 cachorros. Ou literalmente, na casa estava cachorro em 3. Veja que o morfema que indica o sujeito ga está conectado ao cachorro, mas não ao número. Não são 3 cachorros que estão na casa, é cachorro que está em 3 na casa. O conceito de cachorro se manifesta de forma tripla na casa, essa é a ideia. Por outro lado, em coreano é mais comum que o numeral com o classificador seja considerado parte do argumento. Na casa havia 3 homens, fica 집에는 남자 3명이 있었어요. Literalmente, na casa estava homem em 3. Veja que aqui o morfema de sujeito i está conectado diretamente ao classificador. O conjunto 남자 3명, homem em 3, funciona inteiramente como sujeito. Em relação a outras línguas não posso dar maiores detalhes, e também não vou me aprofundar em mais nuances da gramática do coreano e do japonês porque o foco não é esse. O fato é que em línguas com classificadores desse tipo, os números, quando usados para indicar a quantidade de algo, tendem a aparecer sempre flexionados com um morfema que indica a quantidade da coisa sendo contada. Apesar de muitas vezes esses classificadores serem explicados como sendo equivalentes a uma palavra como grão em 3 grãos de arroz, não é exatamente isso. Esses classificadores tendem a evoluir a partir de substantivos que indicam coisas assim, mas com o tempo eles se tornam só um morfema flexional, sem mais um significado como um morfema lexical. O comportamento segue mais para o de um morfema como a, indicando o gênero feminino do português. E se o numeral nessas línguas flexiona com classificador, a mesma coisa acontece com o interrogativo quanto. Em coreano, a palavra quanto é myot. Se queremos perguntar quantos, nos referindo a pessoas, vamos usar o classificador myon também. Quantos homens estavam na casa? 집에는 남자가 몇 명 있었어요? Literalmente, na casa o homem estava em quanto? Existem ainda línguas onde o classificador se conecta aos demonstrativos também. Não é o caso do coreano e do japonês, mas do mandarim sim. Por exemplo, o classificador ch é usado para contar animais pequenos. Um gato é 이 ch e ch é o classificador, mao, gato. Agora, para dizer este gato, dizemos ch mao, também com o classificador. Algo como esta unidade de gato, se pensarmos no sentido que isso teria antes de se tornar um morfema flexional. Enfim, não sou capaz de me aprofundar mais do que isso no assunto no momento, porque realmente é algo que eu ainda domino muito pouco. Eu posso, quem sabe, voltar a abordar isso com mais conhecimento no futuro, mas para isso o canal precisa crescer e seu apoio é importantíssimo para isso. Um apoio que me deixaria muito feliz é ver você entre os membros do canal. Você tem vários benefícios para se tornar um membro, além, claro, do benefício de me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo. Você também pode ser um membro pelo Apoia-se se for mais conveniente. Ou, não podendo se tornar um apoiador regular, que tal fazer uma doaçãozinha por Pix pelo menos? Qualquer realzinho já me ajuda muito. Não se esqueça também de apoiar o canal de graça. Isso é bem fácil, é só engajar. Deixe sua curtida no vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações para ser informado de vídeos novos e comente aí embaixo se você já estudou ou fala alguma língua que use classificadores. E compartilhe o vídeo com seus amigos otakus e K-popeiros. Até mais!